Olá, eu sou Márcia Dil e começa agora mais um Recontar aqui no Coletiva.tv. E ao meu lado está o jornalista Roger Lerina, que vai contar um pouco pra gente da sua trajetória profissional e atualizar como é que tá a vida dele nesses últimos anos, desde a entrevista que ele deu ao Coletiva.net. Seja bem-vindo, Roger. Obrigado, Márcia. Tá preparado? Tô, vambora. Vamos lá? Vamos juntos? Vamos nessa. Está no ar o Recontar. Mas antes de qualquer coisa, eu quero contar para ti que está chegando agora como funciona o Recontar. A gente entrevista um perfilado do Coletiva.net de uma das seções mais queridas, que é o Perfil, e revisita a trajetória dele profissional ao longo dos anos, desde que ele deu a entrevista. Vamos então apresentar devidamente o nosso convidado. Há mais de 25 anos no mercado, Roger Lerina é formado na URGS. Editou por 19 anos a coluna Contracapa, Artes, Cultura e Entretenimento no segundo caderno do jornal Zero Hora. Neste período também atuou como repórter cultural do caderno de variedades de ZH. É curador do evento Noites de Museus em Porto Alegre desde 2019. Atua como repórter crítico de cinema no Canal Brasil. O currículo está completo aqui na descrição, assim como o link para conferir o perfil lá do Coletiva.net. Antes de qualquer coisa, deixa eu te lembrar, assistiu? Então curte, compartilha e te inscreve no canal. Roger, tu lembra quando tu fez a entrevista para o Coletiva.net? Eu lembro vagamente, eu não sabia que fazia tanto tempo assim, sabe? Já são mais de duas décadas, né? Foi em 2003. Mas eu me lembro porque foi uma conversa bacana, boa e bastante longa sobre minha trajetória até então. E é uma característica, né, na verdade, do perfil dessa sessão aí, do Coletiva, são esses perfis longos que são muito interessantes, porque a gente realmente acaba conhecendo bem mais assim, desse profissional de comunicação que está sendo perfilado ali. Então eu tenho uma lembrança desse momento que foi interessante, foi legal. E agora, ao longo do programa, a gente vai puxar aí alguns fios, né, dessa entrevista. E me chamou a atenção que logo no começo, tu fala sobre o teu interesse por coisas e pessoas que tu disse que começou desde cedo. Sim. Vou quebrar um pouquinho do protocolo do programa e abrir aspas logo no início da entrevista, porque eu achei muito interessante essa tua frase na época. Vamos lá. Pensei em fazer direito, depois vi que ficaria muito preso a coisa técnica e não era o que eu queria. Depois fiquei dividido entre história, ciências sociais e o jornalismo. Fui eliminando até ficar com o jornal e não me arrependo. Era o que eu pensava naquela época e continuo pensando mais ou menos da mesma forma, sabe, Márcia? Eu não consigo realmente me ver atuando fora, muito distante desse universo da comunicação, mas de lá para cá eu ampliei, digamos, ou diversifiquei as formas de atuar, ainda claro, na área que sempre me interessou, que é cultura, arte, essas relações humanas, e é isso que me move desde sempre. Mas não apenas necessariamente com o jornalismo da forma mais estrita, como a gente concebe. Aliás, nessas últimas 2 décadas, o conceito mesmo e as formas de comunicação, de jornalismo, de mídia, mudaram muito. A internet, claro, já existia, óbvio, mas, por exemplo, as redes sociais, que já existiam também, não tinham naquela época o protagonismo que tem hoje, inclusive no campo da informação, quer dizer, da comunicação, do jornalismo. As redes sociais já são uma importante plataforma e para muitas pessoas a principal. Então mudou muita coisa, acho que a gente pode conversar sobre isso aí nesse nosso papo. Agora, te ouvindo falar, fico pensando assim que as pessoas podem ter uma ideia assim de que é muito fácil, né? Tu fala da área de interesse, cultura, que legal, é só farra, é só festa, é só show, ingressos, né? Fala um pouquinho assim dessa rotina, desse compromisso, claro, que é, né, atuar nessa área. É curioso tu
falares isso, porque é um estereótipo super comum associado com quem trabalha na área do jornalismo cultural, de entretenimento, de que realmente é festa, é só diversão. E, inclusive, é uma visão que, infelizmente, muitos colegas nossos mesmo de imprensa têm da gente. Nas redações, eu falo antigas porque as redações hoje em dia estão mínimas e nem tem direito mais, eu acho, essa divisão em editorias, que nos jornais mais tradicionais, acho que ainda deve existir, em que tem o pessoal que fica lá da política, da economia num lado, polícia, esporte e segundos cadernos, variedades num outro. E que são vistos às vezes e o pessoal até tira onda, claro, aquelas implicâncias assim, que são comuns, acho que em qualquer trabalho, em qualquer ofício, essas birras, nós somos meio desqualificados. E as pessoas em geral, mesmo, né, o público tem um pouco essa visão. Não é bem assim. Efetivamente, quem trabalha costuma gostar muito, né? É óbvio que curte essa proximidade com cultura, com arte, com entretenimento. Para mim é um privilégio enorme poder trabalhar com isso, quer dizer, ganhar a minha vida a duras penas, que não é fácil, como a gente sabe aqui na comunicação, mas com algo que é o meu prazer. Se eu não tivesse trabalhando com isso, muito provavelmente eu estaria indo nos mesmos lugares ou tentando ficar próximo das pessoas com as quais eu acabo trabalhando, acabo exercendo a minha profissão. Então, é uma união de prazer mesmo com o trabalho. Mas existe também, como qualquer trabalho na área da comunicação, existe sim uma dedicação, preparo, né? A gente tem que se atualizar constantemente, porque é um mundo dinâmico que está sempre evoluindo e com novidades. A gente não pode ficar para trás, não pode ficar datado. Então a gente tem que estar correndo também atrás disso. E como também não é apenas, digamos, uma especificidade de quem trabalha na imprensa, hoje em dia, todo mundo, por conta da internet, que a gente já falou aqui, e redes sociais, etc., essa conectividade que faz com que a gente fique online 24 horas por dia, né? Quem trabalha com imprensa sabe muito bem disso. A gente agora não tem mais exatamente um horário de começo e fim do trabalho. Já não tinha antes, no tempo do analógico já era meio assim mesmo. Nos jornais, rádios e televisões sempre a exigência ia para muito além da jornada de trabalho oficial. Mas agora com a internet, nossa, então é o tempo inteiro. Mas, como eu disse antes, e resumindo, é uma mistura com prazer e por bem ou por mal, porque às vezes a gente realmente trabalha o tempo inteiro. Antes de ligar aqui a câmera, eu estava no celular, conversando com o pessoal aqui do estúdio, a produção, com a Márcia, e trabalhando. A gente fica o tempo inteiro ligado, porque é um prazer também. Então tem um lado bom e esse lado também não tão legal assim, que a gente nunca desconecta hoje em dia. E assim, esse interesse pela cultura, ele já apareceu em que momento na tua vida? Assim, na faculdade tu já enxergava, assim? Não, isso é anterior. Isso é uma das coisas que eu falei naquela época e que até hoje eu sustento, porque né, é muito definidor, eu acho, do que eu sou, não apenas profissionalmente, mas também, né, existencialmente. Desde de muito jovem, de moleque, eu sempre curti música, literatura. Eu lia muito mais do que eu leio hoje, infelizmente, porque a gente não tem mais tempo para nada, para ler, então, né, infelizmente, menos ainda. Mas eu sempre, então, fui uma criança que lia bastante, muito estimulado a isso, e eu gostava, e via música, e, bom, cinema, sempre adorei, ia teatro. Então, como eu disse, eu sempre achei que, obviamente, eu não iria para áreas exatas ou né, áreas médicas, não era inclinado para isso, e que o meu elemento era nessas humanas, línguas, né, língua portuguesa, etc. Então eu sabia que ia ser por aí. E acabei me inclinando para o jornalismo por meio que como tu disseste nessa lembrança aí da minha fala,
fui eliminando coisas que eram similares a esse universo, que me interessavam, mas que não eram muito exatamente o que eu achava que eu poderia me sair bem. Eu achei que o jornalismo, como eu gostava e gosto de ler, e gosto de escrever, e sempre foi o jornalismo escrito o que me atraiu no jornalismo no primeiro momento. Depois já fui para TV e rádio, que são dois veículos e formas de expressão de comunicação sedutores, encantadores, né, cheios de possibilidades, mas originalmente era texto. Aí eu acabei indo para o jornalismo, e no jornalismo também, jornalismo cultural, desde sempre. Eu tive a sorte de já conseguir, logo depois de formado, começar a trabalhar com isso, especificamente lá a partir de 98, no Grupo RBS, em Zero Hora, e desde então estou nesse métier aí. Agora, a gente tem perguntado muito, assim, nessa temporada, né, sobre... Porque há 20 anos atrás as pessoas assistiam DVD, ainda passavam nas locadoras, alugavam, né? Agora o streaming chegou na nossa vida e assim, ó, de ti eu quero realmente ouvir como que faz com tantas opções. Como que tu elege? Quais são as prioridades ali para assistir no meio do celular, no meio da rotina de trabalho, do expediente? Em que momento que tu consegue parar, assistir? E isso chega a ser angustiante até para uma pessoa como eu que tem uma pretensão de querer ver tudo que está rolando por aí. Eu não me fixo, diferentemente de colegas que trabalham na área cultural, por exemplo, jornalismo cultural, e que são especializados, digamos assim, em crítica ou cobertura jornalística de música, por exemplo. Outros críticos de cinema, e que basicamente o que fazem é isso. Eu gosto da crítica, eu gosto de cinema, mas não apenas de cinema, eu gosto tanto de cinema como eu gosto de música, como eu gosto de artes visuais, como eu curto teatro, como eu adoro ópera e música erudita. Então eu sou muito esquizofrênico nesse sentido. Então eu quero ver tudo. E agora com essa disponibilidade virtualmente infinita, né, que as plataformas de streaming, de áudio, vídeo, nos proporcionam, chega a ser angustiante. Mas também eu acho que eu já tenho, né, alguma maturidade, algum tempo de vida para segurar um pouco essa ansiedade e me dar conta que, obviamente, eu não vou conseguir ver tudo, ler tudo, assistir a tudo, eu tenho que priorizar. Especificamente, perguntasse de cinema, o que eu acabo dando prioridade é para os filmes que vão entrar em cartaz no cinema ou nas plataformas de streaming, mas o cinema ainda existe, resiste, por incrível que pareça. Eu era um que achava que o cinema já ia acabar meio logo, assim, mas eu acho que ele ainda vai durar bastante, talvez até não vai acabar mesmo. Ele mudou, está diminuindo o público, etc., mas eu acho que já mudei um pouco o que eu penso também quanto a isso, acho que não vai se acabar. Pois bem, mas esses filmes são os que eu tento, eu dou prioridade. Isso já ocupa bastante tempo, né? Eu vejo eles antes do lançamento, como jornalista dessa área, a gente consegue assistir aos filmes, sejam em cabines, que é como se chama, para quem não está familiarizado, tem uma figura que é a cabine de imprensa que as distribuidoras dos filmes fazem, que são sessões específicas para jornalistas antes do filme estrear, uma semana antes, alguns dias antes, e normalmente é num cinema, mas é uma sessão fechada, então, para esse público, e é de manhã. É curioso que é um horário diferente de cinema e que não tem aquele público comum, então é um público mais especializado e menos gente. Então, ou eu vejo nessas cabines, ou o que é mais comum agora, a gente assiste os filmes num computador de casa, né, porque a gente recebe um link específico para assistir. E aí já vem uma daquelas mudanças que eu talvez... nem sei se em 2003 eu ainda pensava assim, talvez sim. Eu achava que nunca que eu ia ver filme em computador, ainda acho realmente uma experiência muito inferior a um filme numa tela de cinema, porque em geral os filmes são feitos mesmo para... Um filme, por exemplo, como Oppenheimer, ou para citar filmes recentes que ganharam Oscar, ou como Zona de Interesse, eu felizmente vi
no cinema. E realmente perde muito vendo na tela de computador. Mas às vezes não tem alternativa, a gente não tem essa cabine, né, por exemplo, e o filme, a forma de vê-lo antes dele entrar em cartaz, para a gente poder escrever e anunciar, o filme está entrando no circuito comercial, é vendo um link desses em casa no computador. Então, eu acabo priorizando esses filmes, e aí eu fico com inveja, por exemplo, de amigos que ou são jornalistas, mas não são especializados nessa área e não têm o compromisso de escrever sobre os lançamentos de filmes, ou pessoas que não são jornalistas, mas gostam de cinema e que podem desfrutar de outra maneira dos streamings, que é, por exemplo, vou fazer quero rever todos os filmes de, sei lá, algum diretor, Pedro Almodóvar, e aí rever ou ver alguns filmes que eu nunca tinha visto, e está tudo disponível, né? Ver todos os filmes do Bergman, e aí ficam meses assistindo a esses filmes. Eu não consigo tempo para isso, porque eu tenho que ver os filmes que vão entrar em cartaz, e também porque daí eu vou ver uma peça de teatro, eu vou ver um show, eu vou numa exposição, porque, como eu disse, o meu leque de interesses é maior do que apenas o cinema. Não sobra tempo, eu tenho uma vida só, né? Então não dá tempo de maratonar. Não dá tempo de maratonar. Estou esperando o Elon Musk criar direitinho uma entrada USB no cérebro. Já está trabalhando nisso. Isso aí, e que daí que a gente possa... Assim, e só baixa as coisas, assim, entendeu? E aí baixa a informação direto no cérebro. Séries, tem tempo? Consegue assistir, assim, tem... acompanhado alguma série? Pois então, série é uma coisa que eu acabei praticamente abrindo mão por conta disso, toma muito tempo. E muitas vezes, é uma coisa pessoal minha, muitas vezes eu acho que não vale a pena o investimento de tempo, porque as séries ou demoram para engrenar, e aí, poxa, a pessoa começa a dizer, não, essa série é ótima, aí eu assisto não sei quantos episódios, não, mas só ela fica boa, é na terceira temporada. Eu disse, não, gente, não vou esperar 3 temporadas de 10 episódios, cara, para ela engrenar. Ou então, às vezes, eu não gosto mesmo. Ou quando eu gosto também, é algo que complica a vida, porque, nossa, aí eu gostei da série, tem que ficar também vendo. Mas eu curto, sim, é mais uma questão de tempo. A série toma muito tempo, mas a gente tem que estar ligado, tem muita coisa boa mesmo, e as pessoas gostam bastante de série. Série realmente é um produto cultural, audiovisual aí, que tem maior demanda atualmente, eu acho. E antes de eu continuar, deixa eu falar aqui para nossa audiência que o Recontar tem um oferecimento da ARI, a Associação Rio Grandense de Imprensa. A gente tem história, a gente tem memória e defende a liberdade de expressão. Afinal, somos a Casa da Comunicação. E também da ARP, Associação Rio Grandense de Propaganda. Conteúdo, compartilhamento, criatividade e conexões. Vem ser sócio. Tem um trecho aqui da entrevista de 20 anos atrás que tu comentou, eu achei muito interessante, sobre a discrepância das aulas que tu tinha na URGS com o que tu via no mercado. Eu selecionei esse trecho porque eu queria muito ouvir a tua opinião, assim, sobre como é que tu avalia se a realidade hoje de universidade e o mercado de trabalho. Eu não tenho exatamente como avaliar isso de uma forma bem precisa hoje, porque eu estou afastado do mundo acadêmico, eu não leciono, e frequento muito eventualmente o espaço universitário. Mas, claro, tenho contato com estudantes ou que estão ainda fazendo os cursos, estão ainda estudando, ou que recém se formaram, recém saíram. E, claro, a gente tem as informações. E nesse meio tempo, aí, nessas 2 décadas, a minha impressão é bastante positiva. Eu acho que, por vários aspectos, houve, né, uma aproximação maior entre o ambiente acadêmico, entre os conteúdos e o posicionamento mesmo dos professores, do corpo docente, com a realidade do mercado e por conseguinte, a inserção, a familiaridade dos alunos e das alunas com a realidade desse mercado que está cada vez mais cambiante, encolhe, por um lado, institucionalmente, mas abre um monte de possibilidades, várias plataformas e formas de se expressar agora na comunicação. Mas eu acho que
que as faculdades, as universidades têm acompanhado isso, tanto as privadas quanto as públicas, como as federais. Por um lado, houve um investimento nesse período em novos equipamentos, que isso era, especialmente nas universidades públicas, era uma questão muito séria. Equipamentos antiquados, obsoletos mesmo, às vezes até sucateados, e que isso dava um gap, dava uma diferença brutal com a realidade do mercado. Mas não apenas nisso, acho também um posicionamento, uma aproximação maior com a realidade do mercado que antes talvez não tivesse. Havia um descompasso por um lado, em alguns casos, outras vezes até um certo preconceito querendo ver o universo universitário, o universo das faculdades, acadêmico, como um lugar de excelência onde apenas se pensava, se refletia e se teorizava sobre a comunicação, ou fundamentalmente se fazia isso, e deixava a prática para depois, quando a pessoa tivesse formado, e aí ele vai aprender com a prática. Sim, eu acho que a universidade é o lugar da experimentação, da reflexão, da discussão e da crítica, da comunicação, não há dúvida. Mas também não pode ser tão distante dessa realidade de mercado. As pessoas não podem sair como eu saí, algumas gerações anteriores, a impressão que eu tinha, bastante desatualizado, desconectado da verdade, da realidade do mundo prático da comunicação, e que a gente aprendia, na verdade, trabalhando, né, entrando em redações e no dia a dia do trabalho, que a gente efetivamente aprendia mesmo como era esse ofício. Mas eu acho que melhorou bastante, então, nesse período aí. Eu vou pegar uma palavra que tu disse agora, porque eu acho que na minha cabeça, assim, eu puxei esse fio, assim, que eu acho que a palavra é conectar. Eu acho que hoje nós todos estamos mais conectados, né? Na verdade, se a gente vai pegar uma criança pequena, ela já é capaz de editar um vídeo. É verdade. Né? As redes sociais já nascem conectados, né? Já. E aí também queria entrar nessa seara assim, da tecnologia, inteligência artificial. A gente ainda está começando a ver e sentir quais os impactos disso também no nosso mercado, né? Queria te ouvir falar um pouco, assim, a questão do próprio jornalista, que antes só escrevia e agora tem que gravar uma chamadinha daqui a pouco para as redes sociais, claro, né? Sim. Como é que tu vê, assim? Não, isso mudou, por óbvio, muito, e vem mudando, quer dizer, e numa velocidade que é assustadora. Realmente a gente não consegue sequer acompanhar, porque o que a gente está falando agora aqui, daqui a 2 semanas, muito provavelmente já está desatualizado, já tá datado, já avançou. E inteligência artificial é exatamente isso. Quando começou a ser mais popularizado, ela já tem mais tempo, claro, mas digamos aos 3 anos, menos talvez até que isso, quando começou a cair no uso, as pessoas começaram a ter, pessoas, né, comuns, digamos assim, leigas, começaram a ter acesso a utilizar. Nossa, a gente fazia uma demanda, né, para essa inteligência artificial, e o que vinha era algo muito primário, muito sem sutileza, bom, era muito bruto o resultado disso. Gente, isso vem crescendo em texto, vídeo, áudio, e em todos os aspectos, e vem se aprimorando, como eu disse, uma velocidade né, astronômica. E realmente acaba colocando para nós uma série de questões, muitas preocupantes, do ponto de vista ético, do ponto de vista profissional mesmo. Acho que muitas profissões vão, não sei se exatamente se extinguir, mas a necessidade delas vai diminuir drasticamente, né? Algo que precisava, por exemplo, já no nosso mundo da comunicação aqui, uma agência de publicidade que precisava, ou que usava, digamos, 3 redatores de texto, 4 criadores, né, designers, etc.
vai precisar de um em cada área, que é para alimentar a inteligência artificial e fazer o reparo mínimo para a adequação que a inteligência artificial talvez não vai entregar da maneira mais adequada ainda. E isso significa que tem 3, 4, 5 pessoas que serão demitidas, vão perder seus empregos. Bom, essa é uma das consequências, o que não quer dizer que a gente tem que se posicionar por princípio contra, o que também não adianta muito, porque né, a inteligência artificial está aí e não vai ser né, a nossa grita... Daqui só vai cada vez mais. Exatamente, né? que vai cancelar, que vai anular a inteligência artificial. A gente tem que saber utilizá-la, adaptá-la e talvez até como tem sido feito pelos governos nessas primeiras tentativas agora do planeta inteiro, né? Europa inteira, Estados Unidos e aqui no Brasil mesmo saiu uma regulamentação de tentar enquadrar, o que é muito difícil porque, como a gente falou aqui, é um ambiente muito ainda em transformação e que eu acho que vai ser constantemente se transformando, meio líquido, a gente não consegue segurá-lo, né? Abarcá-lo, mas é uma realidade que se impõe e que para a comunicação é decisivo. Eu estava pensando agora, da nossa conversa, 20 anos atrás, a gente já tinha redes sociais, mas parece que nem tinha. Não, exato. Essa velocidade, ela se apresenta assim, de maneira implacável, assim, quando a gente vê que a gente vive hoje, né? De não conseguir nem desconectar, de estar toda hora mesmo no celular, né? Porque tá tudo aqui. Sim, rede social, né, que há 20 anos era para ter o duvidoso prazer de reencontrar ex-colegas de colégio, né, fazer aquelas reuniões de turmas, a classe de 85, etc., e reencontrar pessoas que, né, você passou a vida inteira sem revê-las e poderia continuar sem reencontrá-las. E era mais ou menos isso, mostrar foto de família. Ainda acontece tudo isso, mas Sim. Só que tem muito mais agora. E como a gente falou aqui, inclusive se faz jornalismo, se faz publicidade, se faz arte, se faz tudo, comunicação, conhecimento via redes sociais. Né? Agora, quem está nos assistindo, acredite se quiser, o Roger Lerina não gostava de festa e badalação. E eu quero saber se mudou alguma coisa de 2003 para 2024. Eu acho que eu me lembro que exatamente o que eu falei, assim, efetivamente eu não sou muito da festa, mas é assim que eu não goste. Mas eu não vou a festas, assim, e a badalação, porque também eu faço tantas outras coisas, eu ocupo meu tempo com toda, né, por exemplo, diariamente sempre tem algum evento cultural, artístico que me interessa e que acaba me mobilizando. Aqui em Porto Alegre, é uma das coisas que mudou, digamos assim, nessas 2 décadas. Já era em 2013, lá 2001, já era uma cidade com uma produção cultural, artística super intensa e interessante. Mas nesses últimos 20 anos, a coisa cresceu muito. Então sempre tem alguma coisa legal para fazer na cidade de noite, assim, sempre tem um show, uma peça de teatro, um filme, um debate, sei lá, ou mesmo em casa para fazer. Então, festa não é exatamente uma prioridade, mas eu não sou assim, não sou contra a festa, mas não me atrai tanto, não. Eu acho que essa percepção que a gente tem, também nos últimos 20 anos, mas se a gente for pensar mais especificamente ali no pós-pandemia, né? Eu acho que isso é reflexo ainda, né, do quanto se precisava mais de shows, movimentar esse mercado, né, porque ficou realmente engessado ali com lives, né, e a gente não adianta, né, a experiência é outra. Não, é outra coisa. Não se compara, né, não tem... Não, tem razão, o pós-pandemia trouxe um desejo maior e havia efetivamente muitos projetos que estavam prontos para serem apresentados na época de estourar a pandemia e que ficaram engavetados, latentes durante esse tempo e que agora, de 1 ano e meio, 1 ano para cá, estão voltando, estão ganhando a cena e, claro, se juntando ao natural crescimento desse setor. Então a gente está tendo uma oferta
muito grande, o que, claro, para mim é muito bem-vindo, acho muito, muito bacana que tem isso. Na época também tu falou um pouco da relação com a tua filha, né? A Pilar era uma criança. Quantos anos tá a Pilar? Como é que é a relação de vocês hoje? A relação é ótima, mas ainda mais distante. Ela tá com 25 anos agora e ela, nesse meio tempo, ela fez 2 faculdades fora, lá em Nova York, ela mora lá. E a última agora, há um ano, ela se formou em Direito, ela é advogada, se formou na New York University e está trabalhando num escritório de advocacia lá em Nova York. Curiosamente, eu tinha falado nesse papo que um dos cursos, talvez um dos primeiros que eu cogitei ainda, sei lá, com 13, 14 anos, era Direito, mas achei que não era exatamente a minha praia. E dela também não foi exatamente uma primeira opção no Direito. Ela fez uma formação dupla primeiro lá de Ciências Políticas e Economia, e aí foi recomendado, inclusive, para o professor, não, tem que fazer Direito para ter, né, profissionalmente ficar sólida nessa área. Lá para eles o Direito é fundamental, e ela acabou fazendo e adora e curte. Então a gente tem essa distância. Aí voltamos à tecnologia, à internet, especialmente as redes sociais, claro, aproxima muito mais do que, sei lá, no tempo que eu tinha a idade dela, ou mais jovem, que a gente falava por telefone, custava uma fortuna, podia fazer uma ligação internacional, DDI, nossa senhora. Então a gente consigo falar e ver, né, hoje em dia, com vídeo chamado, isso não é nenhum mistério. Então a gente se fala, se conecta bastante. Eu tenho ido nos últimos anos também. Eu passo algum período lá, anualmente, para visitá-la e matar a saudade, né? A gente já está encerrando aqui a nossa entrevista e eu vou terminar com, mais uma vez, aspas, que a gente, era bem no final da entrevista também para o portal, tu falasse sobre o segredo do sucesso profissional, assim, né? Então, é importante ser generoso com o mundo. Você tem que estar interessado, deixar as coisas chegarem e dar atenção para elas. Depois, poderá julgar, descartar ou adotar. Me disponho a ver tudo, ouvir tudo, falar com as pessoas e tentar entender o que não conheço. Para um jornalista, isso é fundamental, pois algum dia este conhecimento servirá de subsídio para algum trabalho. Continua pensando assim, Continuo pensando exatamente assim. Isso aí não mudou nada de lá para cá. E eu sempre, quando eu falo, eu acho que nessa entrevista eu também acrescentei que, poxa, isso é até uma obviedade, principalmente para quem trabalha com jornalismo, com comunicação. Ser curioso, ser atento e generoso para com o que a gente não conhece ou para com o que a gente discorda por princípio ou tem desconfiança, eu acho que é essencial para o ofício do jornalista, do comunicador, pode ser até no publicitário também, óbvio. Estou falando aqui do jornalismo. Mas, apesar de ser tão evidente para mim, nem sempre é assim. Eu conheço muitas pessoas que trabalham nessa área e que, com o tempo, às vezes, ou por N motivos, elas se acomodam com o que já conhecem, com as suas ideias já acalentadas e cultivadas durante muito tempo e acabam fechando olhos e ouvidos e dispensando o que é diferente, o que é novo, o que é discordante do que ela pensa. E eu acho que, para mim, isso quem assume essa atitude está se anulando, é um suicídio profissional e até mesmo existencial, gente. A gente tem que, como eu também disse ali, eu acho que a gente tem que ouvir, isso não significa necessariamente acatar e adotar e mudar de opinião também. As opiniões podem ser cambiantes, podem mudar sem dúvida, mas não necessariamente. Mas a gente tem que sim ouvir, escutar e eventualmente acatar, acolher no todo ou em parte, ou descartar totalmente. A gente não pode ser refratário ao que está acontecendo no mundo e que está cada vez, né, gente, cada vez mais, como já falou aqui o tempo inteiro, é cada vez mais dinâmico, tem cada vez mais coisas acontecendo, e se a gente se isola na bolha do que
que me representa, do que eu me identifico imediatamente, a gente, né, perde o foguete da história, não é nem o trem, é o foguete da história. Então eu acho isso fundamental e tento ser assim, claro, nem sempre a gente consegue, né, às vezes a gente, né, acaba sendo né, um pouco reacionário, preconceituoso e se arrefecendo com umas ideias já mais antiquadas, mas eu acho que é um esforço permanente e isso é fundamental para um jornalista tentar ficar se renovando, se reciclando permanentemente. Roger, super obrigada pela tua presença aqui, por participar. Muito bom trocar contigo hoje. Obrigado, adorei o convite e daqui a 20 anos a gente se encontra de novo, é isso? É isso aí. Tá bom. E você que está com a gente, não esquece de curtir, compartilhar e comentar. Te espero no próximo programa.